Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando aí sobre essa possível prisão do Léo Lins, que vai responder em liberdade e tentar levar esse julgamento para segunda instância, como o Danilo Gentili fez. Mas o que me chama a atenção nesse burburinho todo é o fato das pessoas terem ficado mais pé da vida com o fato do Pose e do Rodo ter sido solto junto ali no mesmo dia que o Léo foi condenado. Pessoal muito estressado, mas sem querer comentar da essência de tudo isso, que foram os agentes públicos que soltaram o Pose e que prendeu o Léo Lins. Então assim, tem uma galera mandando dinheiro pra fora, comprando Bitcoin, tem a tropa do ouro, a tropa do sobrevivencialismo. Então a galera tentando se salvar desses agentes que podem restringir dinheiro das pessoas, podem forçar as pessoas a pagarem auxílio pensão para outras pessoas, e o pessoal muito focado nessa coisa do crime é o crime, sem querer entender todas as nuances, quais são os ideais por detrás dessas ações. Então assim, nessa provocação eu vou estar falando sobre a fusão que ocorreu na justiça, proporcionada aí pelo polo ideológico mais à esquerda, e que proporcionou aí todo esse circo que vai ficar pior. E também aí vou tentar trazer algumas ideias para quebrar, que eu acho que é o principal problema hoje do Brasil, que é a estabilidade do servidor público. Antes disso, aquele trato de sempre, deixa o seu like, fortalece aí o canal seguindo, beleza? E se tiver tranquilo para tu, se quiser fortalecer aí com a ajuda de R$6, o canal tá precisando, o YouTube tá amarrando a minha monetização, R$6 por 12 provocações mensais, 3 por semana. Caso você não siga o canal há muito tempo, deixe só o seu like aí e segue o canal, que também vai estar ajudando, beleza? É uma troca simples, vocês me fortalecem e eu entrego uma provocação como a de hoje, que é baseado na ideia de poder sintético dos espaços estruturais do Estado. A essência dessa provocação será o conceito de burocracia social, que nasce do sistema de cuidado social, uma justiça paralela criada pelo polo ideológico mais à esquerda para conseguirem justificar suas causas e ações, e também gerar pressão social através aí de sinalização de virtude da chamada justiça social, que normalmente não usa o dano direto com efeitos práticos como a justiça comum, mas sim dano projetado subjetivamente. Então você vai ver aí vários ismos estruturais. Possivelmente aí você já viu a raça estrutural, o gênero estrutural. Então todos os ismos estruturais são base dessa justiça paralela. O segundo lado dessa história é a autoridade sintética dos espaços estatais, criado para gerar segurança de gestão de agentes públicos, e que vem acompanhado de uma outra arma, que é a estabilidade nos seus cargos, ou seja, eles não perdem os seus cargos independente das ações que eles tenham dentro desses espaços. A essência dessa provocação é sobre o início de uma tragédia anunciada, que é a fusão da justiça social com a justiça comum, pois um ideal alienado está se fundindo com estabilidade de longo prazo, com zero responsabilidade pelas coisas que faz. Então assim, vou tentar trazer algumas nuances por trás de quem está operando essa fusão e propor aí soluções de como isolar mais uma instituição que decidiu domesticar indivíduos no país. Vou estar trazendo através da perspectiva do humor, que, ao meu ver, é o jeito jocoso de apontar padrões que se assemelham ou desviam de determinado sentido lógico. Então, quando você pega o meme do Summer Energy, que são padrões muito parecidos dentro de uma circunstância que
muitas das vezes é engraçado, ou então quando se usa ironia, deboche, sarcasmo, cinismo, que é quando uma pessoa está ignorando a realidade. Então quando a situação se assemelha ou se desvia de determinado padrão, as pessoas acham ali uma brecha para fazer piada. O problema é que para ambos os lados ideológicos a cultura tem uma função social. O artista independente se torna um alvo por ser disfuncional, caso ele seja neutro. Então assim, a liberdade para se fazer graça com padrões na realidade acabou se tornando aí fazer graça com os ideais do outro lado. Eu entendo cultura enquanto expressão instintiva de um indivíduo sobre o seu ambiente. E isso não se força, instinto não se força. Se o indivíduo tiver a fim de zoar algo, que ele vá lá e zoe sem precisar bater continência para grupo A ou B. O problema é que não é o conceito usado politicamente. O artista que expressar algum tipo de ideal mais favorável a um dos lados será considerado inimigo, e é o caso do Léo, que ao meu ver caiu nessa guerra de expressão. As pessoas não podem mais se expressar do jeito que elas querem. O Léo faz o humor do absurdo. Normalmente, o pessoal do stand-up usa tretas do Twitter, agora o X, para dar sentido ao seu texto humorístico. O recorte usado que mais gerou problema com os ismos, que foi sobre a raça, da piada, da escravidão e tudo mais, foi o texto que ele fez usando a treta do Bruno Galhaço, adotando aí crianças na África. O pessoal falava, pô, tem um monte de criança ferrada no Brasil, tem um monte de pai que não consegue arrumar trabalho e tudo mais. E aí ele aproveitou uma treta de quase um mês no Twitter para zombar de todo mundo, assim como a maioria dos influencers. Então assim, outro corte que ele fez foi da questão da interrupção tal de criança, porque a mãe não... Então assim, ele entra em umas tretas também desnecessárias, mas faz parte do trabalho do cara. Então assim, o que estamos vendo é apenas aí uma retaliação burra, ao meu ver, a prisão do representante da cultura da esquerda, no caso aí, o MC Pose. Então, o problema de fato é o fato da juíza encontrar justificativa de condenação em um fato que aconteceu antes da lei, baseado na ideia de fragilidade social, se escondendo aí numa percepção que determinado grupo sofre, então dá pra meter o louco, pois é com boa intenção de ajudar grupos específicos. Então tu tem, de um lado, um maluco contando piada, você tem uma juíza pé da vida que prenderam aí um representante cultural daí do lado dela, e ela, por não ter a obrigação de prestar conta das coisas que faz, usou aí a sua ideologia para punir, como uma revanche, uma retaliação, um outro possível representante do seu lado adversário. E tudo isso porque eu venho falando, acho que já desde o início do canal, que nós estamos presos numa espécie de mundo dos espantalhos. Então assim, entenda o mundo dos espantalhos como o ato de usar efeitos subjetivos oriundos de projeções fantasiosas sobre o potencial de existências. Os ideólogos acrescem efeitos que não fazem parte da constituição da existência em si, e após normalizarem na sociedade esse acréscimo, eles usam os efeitos projetados por ele mesmo de maneira enganosa como ferramenta de moralidade. Então você pega aí toda a engorda que foi feita em relação à religião, que a religião mata, que a religião ela ajuda em vários ismos na sociedade. E talvez aí o mais comum seja a questão da preferência sexual, que a igreja estaria contra aí todos os LGTV, sendo que não faz sentido nenhum. A gente está num país com 40 mil assassinatos, temos 15 milhões de LGTVs e temos aí apenas 300 LGBTs abatidos por ano. Quando você pega a descrição, a discriminação de como esse pessoal acabou falecendo, você vê que apenas 30 LGTVs são abatidas no Brasil por conta de algum ismo. Então, se fosse um país realmente que odiasse, morreriam muito mais. Só que, obviamente, muita crença, muita projeção foi feita em cima da igreja e as pessoas assimilaram essas projeções como se fosse uma verdade absoluta. Mas é só uma mentira. E a justiça social
social nasce dessa loucura de projetar grandes danos sociais baseado em algum adversário. Normalmente essas projeções são oriundas de várias projeções de ideólogos resguardados em universidades em cargos protegidos pela Constituição. Previsivelmente, as loucuras de ideólogos universitários estão parindo aí políticos que estão usando o ideal de mundo que eles cresceram estudando e estão começando aí a sua reconceitualização de mais uma instituição que faz parte da estrutura do Estado na base da força bruta. Então, meio que aquilo, né? Quem diria, não é mesmo? Quem diria que um grupo de ideólogos faria uma mudança na estrutura do Estado? Tudo isso baseado nesse amadurecimento social, que é algo que eu venho falando sobre deixar o brasileiro bater cabeça mesmo. A justiça social se mantém na brecha da manutenção da alienação sobre as massas, sendo uma espécie de sistema de proteção. A ideia é incentivar que os indivíduos vivam as suas vulnerabilidades, pois eles estarão lá lhes protegendo. E obviamente, vulnerabilidade é sinônimo de problema, ou seja, demandas infinitas para os agentes públicos, gerando aí infinito crédito social. O Estado estimula o erro e depois finge resolver, tornando aí os agentes públicos responsáveis santos na terra por lutarem por seres incapacitados. Assim, é um crime perfeito, faz o Brasil não poder amadurecer. Se o Brasil amadurece, muita narrativa cai por terra. Então, assim, essa sem dúvida nenhuma é a maior cilada já vista dentro de dinâmicas sociais. Essa ideia de se tornar o filho frágil do Estado, sem perceber que quando esse indivíduo precisar de alguma coisa, além de não ter, ele vai ser impedido de conseguir o que ele precisa por agentes públicos que não querem perder o poder que tem sobre ele. O problema dele é a maior fonte de poder do agente público. Então, assim, todo o debate é sobre proteção de quem nem ouviu a piada, meio que aquilo, né? É proteção ou é algo a mais? Um depoimento muito engraçado foi de uma mulher que simplesmente falou: caramba, eu sabia que o Léo fazia piada, mas eu fui ouvir essa piada de 3 anos atrás, agora, e eu estou chocada. Então, assim, a piada só passou a fazer efeito depois que ela ouviu. Durante esses 3 anos que o cara contou a piada, meio que dane-se. Então, assim, é muito capricho ideológico, cara. Essa história tem várias nuances óbvias que passa pela guerra ideológica, que acaba parindo aí a justiça social, e na minha opinião, pelo mais relevante nessa história, que são os caprichos de servidores públicos, que estão no poder e ficarão aí praticamente até morrer fazendo tudo o que eles querem, sem prestar contas para ninguém. E termina nesse senso de imaturidade do brasileiro. Possivelmente a próxima provocação do canal vai ser sobre o STF legislando sobre a regulação de redes sociais, se baseando nesse princípio de ajudar os mais pobres, que são iludidos por malandros das redes sociais, tal. Os agentes públicos estão usando a falta de profundidade intelectual do brasileiro como justificativa, apelando para uma inaptabilidade quase símia do brasileiro. Então, assim, você falar que o brasileiro ele não se aprofunda nas coisas é uma coisa. Você falar que o brasileiro é uma batata burra é um salto muito grande. E o pessoal tá usando esse salto muito por conta dessa percepção do QI 83. Eles estão pegando essa percepção do QI 83, estão usando como arma para forçar condicionamento em pessoas com intelectos mais rígidos para que eles se tornem algo. Você pode achar isso normal, eu acredito que não é, porque isso vai acabar nos jogando em um cenário futuro de uma espécie de saturnália jurídica, pelo simples fato que a gente vai viver uma grande suruba subjetiva que envolve a troca dos papéis na realidade dos indivíduos. Filhos de outro agora são seus, bandidos vão virar seus heróis, e tudo graças às leis locais pós-fusão da justiça comum com essa justiça social
totalmente subjetiva. Vão acostumar a população a não ter direito objetivo e sim variações subjetivas da realidade, que obviamente vão facilitar o enquadramento de opositores, pois você consegue construir uma narrativa usando elementos subjetivos. Então, assim, não bata palma para demonstrações de força por parte de agentes públicos, pois estamos em um momento de quase quebra e eles vão repelir qualquer ameaça usando espetáculos para tentar quebrar aí qualquer ideia de revolta ou precaução contra o sistema. Então não reclame aí dessa anarco-tirania caso você continue batendo palma. O rigor da lei alivia para a base da pirâmide social e isso faz parte do cronograma anti-atrito de hierarquia social que a elite se afunda nessa literatura desde aí o pós-Segunda Guerra. Então tu pode botar na conta de alguns romancistas e sociólogos pós-modernos toda essa luta tal iluminada pós de zero atrito, essa literatura pseudo-iluminista que prevê a iluminação da consciência do indivíduo através da educação e tudo mais, é só o princípio da absorção de maluco por não terem recebido a oportunidade de transcender. Então eles acreditam que se o indivíduo tiver acesso à educação, ele vai transcender e vão usar isso de desculpa para deixar o indivíduo te meter a porrada e te desossar socialmente pelo fato de que você não resolveu o problema desse indivíduo. Então, assim, essa bagunça que está acontecendo é a instrumentalização desse fenômeno social por parte das elites, que sabem se defender da base da sociedade e ainda sabem manter o controle do ambiente, restringindo a classe média de crescer e tirar eles do poder, e mantendo aí o pobre na pobreza, porque assim o pobre vai olhar para a classe média e vai sentir raiva, mais e mais ódio em relação à classe média. Então, assim, é o que eu sempre falo, você será desossado para a base da pirâmide fingir evolução. A literatura desse pessoal da elite pensa em tudo, menos na oxigenação dos espaços de extração do ambiente. E é aquilo, todo agente público, ele vai ter uma certa tangência com algum tipo de arquétipo muito tóxico de controle da sociedade. Pega aí o Trump versus Alexandre de Moraes, estamos vendo aí demonstrações fanáticas de ideal ideológico. Quando você vê o Trump sancionando Moraes, parece legal, mas na verdade Moraes foi coagido pelos ideais de agentes públicos que vieram antes do Trump, no caso aí o Biden e a Kamala, para tentar silenciar bolsonaristas que fugiram para os Estados Unidos e estavam ajudando na campanha do Trump. Então, assim, não é só aqui que forças estatais cagam na cabeça de quem é mais fraco. É um paralelo um pouco estranho, meio elástico, sim, mas serve para você entender que não se deve bater palma para servidor público usando desculpa ideológica para cagar na cabeça dos outros. Demonstrações de força sempre foram a estratégia mais simples que Roma ganhava as suas batalhas. Esse fenômeno da tirania burocrata é algo que vai além de um simples fetiche. É praticamente aí uma espécie de autodefesa. O sistema estatal acaba premiando aí o uso da força contra civis como uma espécie de método de sobrevivência contra possíveis ataques. Então, assim, ao meu ver, deveria-se ter uma espécie de ciclo público. Todo servidor público deveria ter no máximo aí 15 anos de prestação de serviço público e com direito à sociedade pedir demissão se fizer merda. Esse senso de onipotência que burocrata tem é pelo fato de não poderem serem punidos nem mandados embora. E no caso dos políticos, ao invés de votar em um político, o certo seria traçar um plano de 15 anos e fazer a eleição do parlamento. O partido teria aí uma participação de 15 anos. Se o partido não estiver trabalhando bem dentro do projeto, o cidadão tem aí o direito de dar oportunidade a outro partido, mais empenhado em fazer o projeto acontecer. Então, se eu votei no partido A e o partido A, foi pego roubando em alguma coisa, dentro desses 15 anos eu transfiro meu voto para um outro partido e dentro ali da porcentagem partidária, o partido poderia aí convocar um outro parlamentar e o partido que está fazendo merda perderia parlamentares. Assim abaixaria muito a bola dos agentes públicos para evitar esse fetiche burocrata.
Olavo dizia que o brasileiro sente tesão por diploma. Diria que a tentativa de demonstração de pertencimento ideológico seria uma espécie de segundo passo desse tesão. É quase uma comprovação que você é graduado na loucura que você acredita. Quase um diploma por ser um nobre ideal e tal, tudo mais. Então, assim, meio que esse pessoal tenta puxar uma pecha, uma imagem de olha como eu sou um intelectual e do bem e tudo mais. Então, assim, tem que trocar os agentes públicos com uma certa recorrência para que todos esses milagres e bondades ideológicas não acabem subindo aí a cabeça de determinado indivíduo, como a da advogada aí do Léo Lins, que tu vai ver o despacho dela, parece um alto flagelo meio cínico dela falando que tem que ajudar as pessoas. A juíza que denunciou o Léo é branca, e o que isso quer dizer? Que ela é simplesmente a média de quem sofre com esses ismos na sociedade. Pode parecer louco, mas boa parte dos anti-ismos são ou um homem branco de 1,60 m, todo betinha, todo frango, ou uma mulher branca de classe média, ambos tentando chamar atenção para conseguir alguns aplausos usando esse protecionismo ideológico extremista. É o famoso yin yang da desgraça, pois a outra metade são integrantes de classes específicas que se juntam com o outro lado, esse lado que busca esse aplauso. Um ganha atenção por reclamar de ações consideradas danosas e o outro ganha atenção por defender os oprimidos. Então, assim, quando se vê a gente raciocinando nesse sentido, me parece óbvio. Isso é um fenômeno social, um condicionamento social que eles tiveram aí na universidade e no seu entorno. Para terem alguma participação e até mesmo aí graduação na universidade, eles normalmente são obrigados a performar essa loucura ideológica. Então não me espanta que essa juíza tenha feito isso, porque toda essa ideia de justiça social vem sendo implementada no país desde o início dos anos 2000. Então, nem vem me falar merda também, porque eu sou sociólogo e negro. Então, antes de falar merda, eu posso ter o meu lugar de fala. Sou a favor de cota para rico em universidade pública. Filho de rico com consciência social é uma desgraça. Vai pagar faculdade particular, bom que tem pouco maluco lá e acaba até se formando mais rápido para não ficar gastando o dinheiro do pai. Deixa professor sócia pregar para classe B- para baixo, que aí reduz um pouco de toda a loucura. Faculdade pública é para quem não consegue pagar, para pobre. Tem aí a fome de querer mudar a sua vida e a vida aí da sua família, pelo menos para tentar reduzir um pouco aí, é mais uma ideia para tentar reduzir um pouco desse momento que a gente está vivendo, de se tornar aí reféns ideológicos, pois a democracia parte de espaços rotativos e fixos e não dá para ficar refém de capricho do burocrata que estiver nos espaços estatais ou que tiver a maior popularidade no momento. Isso é loucura, não tem como ficar se adaptando a meta ideológico, até porque todo dia alguém inventa uma tese subjetiva muito louca para acabar o mestrado. Então, assim, como sempre falo, o agente público já foi aluno e quando esse aluno se converte a esse calendário de meta ideológico, fica meio complexo reagir pela garantia de estabilidade e potencial de poder que indivíduos aleatórios do Estado conseguem ter sem prestar nenhuma conta dos seus atos. Eles podem ficar performando esse calendário porque a merda que eles fizerem será aí perdoada. Isso meio que acaba nos levando aí a esse positivismo cultural, que é mais uma área que o Estado conseguiu positivar e forçar o intermédio entre as pessoas. Essa treta toda seria mais simples de se resolver se a ideia de limite de cultura, de expressão, se restringisse aí no efeito prático da realidade. A piada quebraria o limite se houvesse um incentivo à violência, incentivo à segregação, incentivo a dano direto ou indireto à estrutura, familiares, entre outras coisas, produção também.
no caso, ou apenas se a cultura, se o humor tivesse aí denegrido o indivíduo ao conectar alguma disfuncionalidade aos seus aspectos biológicos. Então, ele é burro porque é negro, não sabe dirigir porque é mulher. Coisas desse tipo que podem ser usadas em uma ou outra piada e que é você aplicar uma disfuncionabilidade a um fator biológico. Então, assim, o Léo Lins faz isso? Para muitos, talvez. Para mim, vejo ele só testando os limites e isso fez famoso. Ele vai tentando empurrar o limite da paciência das pessoas, mas não é algo que faça dele uma pessoa que deva ser presa. Quando tu pega o corte da ideia de contato com crianças, vamos colocar assim, é ele fazendo uma piada do fato das pessoas terem xingado ele por não terem entendido a piada que ele fez. Então, assim, é uma loucura. A cultura / arte não deve satisfação à sociedade nem às suas ideologias da moda. Todo hábito e costume, ou ética e moral, está assim sobre fogo aberto. Todo mundo pode criticar. Não existe código de conduta que esteja acima de qualquer indivíduo no país. O problema aí é que alguns servidores públicos com poderes absolutos e permanência fixa talvez não concordem aí com essa minha ideia. É aquela história do elefante e o barbante. O indivíduo brasileiro tem na sua essência coletiva o Estado. É a essência que dá sentido à vida social no Brasil. E isso causou aí uma atrofia na maior parte da população que acha que obediência cega ao Estado é uma coisa normal. O pessoal normalizou o fato de um agente público usar um show de 3 anos atrás para condenar um humorista com base em uma lei que só foi aprovada 1 ano depois do show, só pelo fato dele ser do polo adversário e não estar obedecendo toda a cultura do Estado. Cara, isso é uma loucura, cara. O pessoal tem muita dificuldade de entender sobre de onde vem o poder do Estado, o que é essa fonte de poder do Estado. Tem muita dificuldade de entender que poder é fruto da credibilidade e expectativa que as massas depositam nos agentes públicos. Se a massa só tem problema corriqueiro, não existiria servidor público. Então, assim, problema de grupos puritanistas na política é coisas idiotas como essa prisão do Léo, que nada mais é do que uma tentativa aí de evitar que grandes influenciadores expressem o que eles sentem, pois a massa abraçaria a ideia e geraria aí algum desbalanceamento nessa guerra cultural que esses malucos estão travando. Então, assim, para terminar, provocação, para fechar, moral dessa história, é apenas aí um show de subjetividade por parte de agentes públicos. O humorista, ao meu ver, é uma espécie de Chico Xavier circense. Um bom palhaço é aquele que sabe ecoar o que o espírito social pensa e sente através de brincadeiras. Não quer dizer que o palhaço acredite na piada, ele simplesmente capta padrões na sociedade e os emula de maneira humorística, jocosa, que obviamente vai trollar qualquer tipo de projeção subjetiva que normalmente não se baseia na realidade. Então, assim, ao meu ver, é uma tentativa de quebra de reação, é uma amostra grátis de que o Estado pode tudo e você não pode nada. O Estado tem muitos agentes ocultos, que são pessoas, deu pau aqui no slide, mas são pessoas que estão dentro do Estado sem que você saiba quem eles são. Eles não foram votados, alguns não fizeram nem concurso, são só recomendações de amigos ideológicos que vão alocando pessoas. Então, assim, tudo faz parte de um grande ideal burocrata que tu não sabe, todo burocrata é idiota e vai abusar do poder em algum momento. Então, se não seja burro de ficar aí molhadinho com demonstrações de tirania com adversários ideológicos, pois o chicote também serve para você. Tiver achando aí que tu não vai apanhar, sim, fica dando risada aí que sobra pra tu também. Essa história toda é sobre só capricho da nobreza. Essa briga é das elites, você é só uma fonte de renda para eles manterem 300 mil por mês. Então tu vai ficar aí lutando por filho da mãe ficar mais rico, enquanto você paga mais imposto aí para ficar na merda. E
para fechar, eu só tô aqui esperando o grande dia, o dia em que as elites serão obrigadas a ciclar os espaços estruturais pelo fato aí da quebra reduzir os recursos, os forçando a se desfazer aí dos seus cabides de emprego. O Estado será reduzido por não ter dinheiro. Então, assim, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito moral, não normalize violência estatal, mesmo que seja contra alguém que você odeie, pois é o Estado ganhando mais força para te bater no futuro. Não seja burro, garotinho, beleza? Então, a provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, se inscreva no canal e considere fazer aí um apoio de R$6 pro canal. YouTube tá amarrando a minha monetização, R$6 por 2 provocações, 50 centavos de cada provocação, beleza? E você vai estar me ajudando a trazer mais conteúdo pro canal. Então, se chegou até aqui, fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço.